Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Amém? Êxodo 14, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 14, dos versículos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vos vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Curva sua cabeça, uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, nós oramos, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, e que o poder da sua palavra venha a ser manifesto em nosso meio, Pai. Nós cremos no Senhor e também cremos no poder da sua palavra. Nos ajuda a compreender pela fé aquilo que o Senhor fez, faz e continuar fazendo pelo seu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Irmãos, esse livro, essa parte da mensagem que nós vamos ler, ela nos traz a informação de Moisés. Quando Moisés está incumbido de uma missão. Qual a missão? Fazer que o povo seja resgatado do Egito. E qual é esse momento que esse povo que está vivendo? Eles acabaram de ver as 10 pragas sendo lançadas sobre o Egito. E esse povo estava lá. E Moisés guiando esse povo, Deus dá ordens para ele, onde eles iriam acampar, aonde eles iriam ficar, como eles iriam agir. E esse povo sai. O verso de número 1 diz assim, ó. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, então fala aos filhos de Israel que voltem a campo diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente deles, assentareis o campo junto ao mar. Amém? Olha só, Deus tira o povo do Egito e manda eles para um local estratégico. Estratégico para quem? Estratégico para Deus. Porque quem é, irmão, que está fugindo e vai acampar no lugar onde eles ficariam encurralados pelo mar? Ninguém. Num breve espaço de estudo do lugar, você fala, não, aqui não é um lugar bom para eu ficar. Por quê? Se o inimigo vir, vou correr para onde? Só tem um mar aqui. Mas para Deus não. Deus tinha planos com isso. Deus tinha forma de agir através disso. Qual era o plano de Deus aqui? Glorificar o nome dele. E quando ele quer glorificar o nome dele, não tem impercalços. Como ele iria glorificar? Primeiro ponto, ele ia glorificar o nome dele em cima de Faraó. Porque os egípcios tinham lá seus deuses, tinham suas crenças pagãs. E Deus estava mostrando para eles que só existia um Deus. Quem? O Deus de Israel. O Deus de Moisés, o Deus daquele povo, o Deus que era aliançado com ele. Então Deus vai perder? Não vai, de forma alguma. Primeiro ponto que Deus iria fazer o nome dele ser glorificado era usando o povo dele. Aquele povo que foi retirado do Egito agora ia servir como personagem, ia servir como instrumento para glorificar o nome do Senhor. Você está aqui hoje para quê? Para glorificar o nome de Deus também. Através dos seus feitos, através das suas ações, através do seu modo de agir, através da sua fé. E isso, irmão, com o tempo, tem se perdido entre o povo. Talvez os irmãos que têm mais idade, que já viram muita coisa dentro das igrejas, que pegou a época mais passada do que eu, viu muito mais. Mas hoje, dificilmente, você vê testemunhos que envolvem uma fé. Esse tempo atrás tivemos da irmã Júlia aqui, a respeito da casa, que Deus entrou com a providência. Mas quantos mais desses você tem ouvido? Quantos mais testemunhos desse você lembra de ter ouvido em algum lugar? De que alguém orou e alguma coisa aconteceu? De alguém que agiu com fé e Deus operou? Isso tem se perdido. As pessoas estão perdendo a fé. Você olha os crentes, em sua grande maioria, eles não têm fé. Eles não têm mais luz. Eles não têm mais brilho.
Você olha nos olhos e vê o medo, você vê a frieza. Você olha nos olhos e você enxerga. Você vê pessoas que frequentam a igreja, mas estão opacas, estão vazias. Por quê? Perderam a fé. Perderam a confiança na palavra. Perderam a confiança no Deus que serve. Perderam a confiança nas histórias que ouviram. Histórias bíblicas reais. Se desesperam diante ao menor problema. Eles se desesperam, se sucumbem, se perdem, retrocedem, abandonam a fé. Jesus disse em Lucas 18:8, que ele fala assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui ele está contando uma parábola, mas ele termina com essa pergunta. Não precisamos ir muito longe para saber que, conforme as coisas estão passando, o legado de fé, o testemunho de fé, uma fé verdadeira, genuína, que glorifica a Deus, tem ficado pelo caminho. As pessoas acreditam que se dizimar e ofertar amanhã, Deus abre uma porta numa empresa, que Deus que Deus muda a vida financeira. As pessoas acreditam firmemente nisso, mas não acreditam que Deus pode tomar o coração de alguém e transformar ele de um pecador em alguém salvo. Não acredito. Esse não tem mais jeito. Para esse acabou. Para esse não tem chance. Esse não tem mais salvação. Ah, como que não tem? Você não acredita que Deus pode agir numa área? Então ele também pode agir na outra. Amém? Se você crê que Deus, ele age através do Espírito Santo, que ele se move no meio da igreja, e você está ouvindo essa palavra, o que Deus quer de você? A fé que glorifica o nome dele. Uma fé capaz de mudar o cativeiro. Uma fé capaz de mudar o sentimento ruim. Uma fé capaz de mudar e transformar o pior dos pecadores, por exemplo, num apóstolo Paulo. Um homem fariseu, um homem que estava perdido, um homem que deveria seguir aqueles princípios do farisaísmo, mas agora não. Um homem que era perseguidor, ele fala, não, peraí, agora eu tive um encontro com o Senhor, e essa fé que eu tenho no Senhor transformará o meu modo de viver. Antes eu era um vaso de desonra, agora eu sou um vaso de honra. Amém? Essa fé que o Senhor quer vir buscar, são esses crentes que o Senhor quer vir resgatar, os verdadeiros, os fiéis, aqueles que estão querendo ter realmente um conhecimento de Deus, um encontro com Deus. Amém? É esses que serão salvos. A igreja que está dentro da igreja. Tem muita gente aqui. Tem muita gente nos outros lugares. Tem muita gente que se intitulam cristãos. Mas quantos verdadeiramente têm fé? Quantos que podem olhar na palavra do Senhor? Eu creio no que o Senhor está falando. Eu creio em... Você crê nisso, irmão? Quando você ouve uma promessa da palavra, não é uma profecia, é uma promessa. Que Deus vai abrir porta, que Deus vai prosperar, que Deus vai estar com você. Como é que você crê? Você crê só, tá, Deus falou. Ou você fala, não, Deus falou. E se Deus falou, alguma coisa vai acontecer. Como é que é a sua fé? Ela deve ser assim. Não, peraí, Deus falou. Não sou eu falando, não é o Rodrigo, não é um outro irmão, não é carne falando. É aquele que é o Rei dos Reis. É aquele que deu a palavra. É aquele que é conhecido como caminho e a verdade. É ele que não, e nele não há engano. É ele quem prometeu. É ele quem tem dado palavra. É ele que tem dado direcionamento agora para Moisés. Moisés, tira o povo e acampe o povo em meio diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Só que nesse momento, Deus está inflamando o coração de Faraó. E essa inflamação no coração de Faraó, esse movimento no coração de Faraó é para quê? Para que o povo vá tranquilo? Não. É para que Faraó vá atrás do povo, persiga o povo. Eles estão lá. Como que nós deixamos esse pessoal embora?
Como nós deixamos eles saírem daqui dessa forma? Não, vamos encontrar eles. Aí você pensa, foi Faraó, uma meia dúzia de gato pingado? Irmãos, foi artilharia pesada. Foram os melhores carros, os melhores... Foi todo mundo atrás do povo. Aí você imagina aí na sua mente, que deve ser fértil igual a mim. Você está acampado, em frente ao mar, tranquilo. Daqui a pouco você deve ouvir o barulho dos cavalos, chegando de longe. Aquele monte de gente, você já conhece, né? Os egípcios, aquele povo, você já foi cativo ali. Aí você está vendo e fala, pronto. Agora que eu achei que eu ia me livrar, os inimigos estão tudo aqui atrás de mim de novo. O que você tem do seu lado? O mar. Você tem do outro? Faraó, os egípcios, os cavalos, os armamentos. Você pensa, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Não tem saída, acabou. Acabou para quem? Acabou para Faraó. Acabou para aquele que persegue o povo de Deus. As aflições que nos vêm, elas têm um propósito: mostrar a nossa luz, nos polir para que o brilho do Senhor seja manifesto em nós. Se você vê aqueles irmãos que foram lançados dentro daquela fornalha, eles entraram lá como? Amarrados. Se você ler o texto, a única coisa que eles perderam lá dentro foram as amarras. Eles não saíram com cheiro de fumaça, eles não perderam os seus cabelos, as suas roupas não se queimaram, eles entraram amarrados e saíram sem amarras. Você pode conduzir isso da seguinte forma: as aflições nos levam, às vezes, a pensar que estamos sozinhos. Mas quando saímos dela, saímos cada vez mais alegres, cada vez mais vigorantes, cada vez mais felizes, porque você olha e vê, olha, Deus conduziu, Deus guardou, Deus protegeu. Você imagina aquele pessoal saindo de dentro da fornalha? Imagina a fé que eles não tinham. Olha sobre o que nós sobrevivemos, olha o que nós passamos, olha o que nós vencemos. E quando ele sai daquele lugar, todo aquele povo se dobra diante do Deus de Israel. Por quê? A fé que eles tiveram deu força para que eles sobressaíssem aquilo e fosse luz e o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Será que hoje nós conseguimos esse tipo de fé? Será que quando Deus olha para a igreja, remanescente fiel, ele encontra esse tipo de fé aqui? Irmãos que buscam viver esse tipo de evangelho, esse tipo de compromisso? Nós precisamos fazer isso. O verso 4, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e assim fizeram. Vamos lá, o texto diz também, nós podemos usar aqui referente a Isaías 43:7, que diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Está vendo? A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Você não foi criado por Deus à toa, irmão. Deus não te resgatou para que você viva uma vida pequena. Uma vida, eu não estou falando de vida de coisas materiais. Não. O pouco que talvez você possa fazer pode glorificar o nome do Senhor. Uma ajuda, uma oração, um panfleto, algo que você fale da parte do Senhor, um testemunho bom que você dá, isso glorifica a Deus. Isso exalta o nome do Senhor. Isaías diz: para isso o Senhor nos fez. O capítulo 49 de Isaías 3:6 diz: e me diz, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem ele de ser glorificado. Disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer preservados de Israel. Também te dei paz para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que Isaías está profetizando? Através desse povo aqui, olha, vocês são servos de Deus, vocês são Israel, vocês são quem?
o meio por quem eu serei glorificado. Por meio de vocês, eu dei vocês para a luz dos gentios, para que a salvação chegue à extremidade da terra. Como é que acontece o evangelismo? Vem um anjo do céu, revestido ali com a sua sombra? Não vai. Como é que alguém é encontrado? Como é que acontece algo para a glória do Senhor? Vem um ser de luz transcendente? Não vem. Quem que vem? Vem o irmão Robson. Vem o irmão Robson, ciente da glória de Deus, evangeliza alguém. Vem o irmão Carlos que conta o testemunho dele, como é que Deus o resgatou, o salvou. Fala, não, peraí. Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Que pega o irmão, que vivia assim, que todo mundo olhava e falava, não, esse aqui, estou falando isso não, porque foi ele que falou, amém? O irmão que vivia dessa forma, que agia assim, e Deus restaurou, e Deus levantou ele, Deus deu uma família. Que é isso? Que Deus que é ele? Eu não conheço o outro. Isso mostra aquilo que diz o verso 6. Também te dei para a luz dos gentios. O perverso olha isso e fala, que Deus é esse? Como é que esse homem mudou tanto? Como é que essa mulher mudou dessa forma? E isso leva a salvação até a extremidade da terra. Amém? Em Mateus capítulo 5, Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, Jesus aqui falando que nós somos pessoas que vamos glorificar o nome do Senhor. Que para isso você foi criado, para isso você foi formado, para que nós que estamos aqui, sejamos meio pelo qual Deus será glorificado. Você crê nisso? Amém? E Deus faz dessa forma, Ele usa pessoas. Segundo ponto, Moisés tira aquele povo do Egito, ele leva para o meio lá do deserto, ele acampa aquele povo. E que cenário que nós estamos aqui? O faraó e os seus egípcios estão vindo. Aquele monte de gente, aquele monte de soldado. O que acontece aqui agora? Agora, irmão, é o momento que, por vezes, nós deixamos de glorificar o Senhor, que é o momento da luta. Que até aqui está uma bênção, né? Deus resgatou, Deus tirou, Deus fez, ô glória, vão para frente, levanta o povo, vão lá. É isso aí, todo mundo feliz, né? Assim, acontece? Você se converteu, você está naquele primeiro amor, você está cheio de Deus, o que pede você faz, você não liga para dinheiro, você não liga para tempo, você não liga para horário, você está voando com o Senhor, mas o tempo passa, e passa rápido. Olha só, olha esse versículo aqui, ó. O verso de número 8 diz assim, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. O que é alta mão? Eu coloquei aqui algumas traduções. Marchavam ousadamente, que haviam saído com punhos erguidos em desafio, ou senão, os filhos de Israel saíram com mão de ferro. Eu vou dar o cenário aqui para vocês entenderem mais facilmente. Quando Deus falou para Moisés tirar o povo, aquele pessoal saiu, irmão, enlouquecido. Eles saíram cheio de glória, cheio de graça. Eles saíram fortalecidos. É como se eles saíssem ali vendo, olha, Deus nos resgatou mesmo. Deus tem compromisso. Deus nos tirou da escravidão agora. Deus me libertou desse afrontamento dos egípcios. Deus fez dos egípcios, Deus fez agora uma alteração na minha vida, Deus me renovou. Agora Ele vai me dar um caminho para sair daqui. Então eles saíram como? Com força. Como Josué e Caleb. Subamos animosamente, porque eles viram que o fruto era bom. Então eles tinham o quê? Força, ânimo, eles tinham alegria. Eles saíram, como diz o texto, com mão alta, alegres. Talvez foi assim o dia da sua convocação para servir o Senhor.
dia que você se converteu, você entregou sua vida para Deus, você saiu com mão alta. Agora ninguém me segura. Agora ninguém me para mais. Louco para encontrar um demônio para expulsar, né? Saiu quente aí. Mas o tempo passa. E as lutas vêm. E o tempo chegou para Israel. Os egípcios estavam lá, com seus cavalos, com seu poderio de guerra. E do outro lado deixou o quê? O mar. Talvez tivesse um Michael Phelps ali pro meio, né? Que podia se salvar um pouquinho, mas eu estou falando do mar, né? Do mar. E eles olham para aquele mar e temem. Eles olham para aqueles egípcios e começam a temer. E começam a ficar aterrorizados. O texto do verso 10 em diante diz assim, ó: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Se acabasse aqui, amém. Ficaram com medo, vão buscar Deus, né? Vão pedir para Deus da graça. Só que deu o verso 11, eles vão e falam: disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Amém? Aqui nós temos dois tipos de situações. Dois tipos de pessoas. Pessoas que se comportam como Moisés, pessoas que se comportam como o povo de Israel. Você tem pessoas que, diante da aflição, da angústia, do medo, das perseguições, diante das lutas da vida, que com certeza elas vêm e vêm com força. Eles querem retroceder, eles querem abandonar, eles preferem voltar para o mundo, eles preferem servir a Satanás, eles preferem largar tudo que Deus já fez para eles. Foi esse povo. Tinham acabado de ser libertos do Egito, viu Deus com um braço forte arrancá-los de lá, viu Deus mandar as pragas lá, acabar com aquilo, viu todas aquelas coisas acontecerem. Na primeira aflição, eles vão em cima de quem? Moisés. Que isso? Cadê aquela vida de glória que você prometeu? Moisés nunca te prometeu. Cadê aquela vida de milagres, de provisões? Cadê aquele céu sempre aberto? Cadê aquelas coisas? Fico imaginando Moisés olhando. Ainda bem que ele era manso, né, irmão? Se fosse eu, já tinha metade rodado. Ele olha aquilo e fala para eles: não temas, estai quietos. Um jeito tranquilo de falar, né? Vocês não viram muita coisa, parece. Vocês não viveram, eu acho, com Deus. Vocês se converteram hoje? Acho que vocês se converteram agora, né? Vocês não viram nada que Deus já fez? Mais ou menos isso. Vocês não viram nada. Vocês nunca viram um milagre, vocês nunca viram nada acontecer. Irmão, isso acontece com a gente todo dia. Todo dia. Toda hora você encontra uma porta fechada. E agora? Ai, meu Deus. Agora acabou tudo. Agora já é. Agora, aqui eu morro. É Moisés falando para você hoje: não temas. Você vai ver o livramento que Deus vai dar. Não se assuste. Isso vai ser só mais um ponto de milagre. Isso vai ser mais um ponto de encontro com Deus. Há quem diga que é no deserto onde nós mais vemos a mão do Senhor. Ele abre uma porta, ele quebra o egípcio, ele abre um mar, ele afoga um cavaleiro. São nesses momentos que você tem que decidir que tipo de crente você vai ser. O crente israelita ou o crente Moisés? O crente israelita que já olha e fala: pronto, abençoado foi o dia que eu vim parar dentro da igreja.
Quer saber? Vou servir mais a Deus nada. Eu vou ficar servindo a Deus, eu vou morrer aqui. Melhor era eu ter ficado lá no mundo, fazendo minhas coisas tranquilo, não tinha esses compromissos, eu não tinha que passar esses apertos, eu não tinha que passar essas angústias. Como se dizéssemos assim, é melhor lá no mundo sendo escravo, que é isso que esse pessoal disse, sendo escravo do mundo, sendo oferecido ao mundo, do que eu ficar aqui servindo a Deus. Mas Moisés, na sua sensatez, ele fala assim, não temais, estais quieto e vede o livramento. Irmão, você ainda crê em livramento? Você crê nisso? Ao longo, né, desse curto espaço de tempo de vida que eu tenho, algumas coisas ruins, e muito ruins, já aconteceram. E na grande maioria os irmãos já passaram aqui com a gente. Né? Saúde, de aborto. São coisas boas? Claro que não. Mas são nesses momentos que você prova a sua fé. A Epístola de Pedro deixa claramente escrito isso, que é necessário que a nossa fé seja provada, passe pelo fogo. É necessário que a nossa fé seja testada. Por quê? A palavra prova ali de Pedro é o quê? Passar pelo fogo o ouro para ver se realmente é ouro puro ou não. É passar a sua fé na peneira para ver se realmente você crê no Deus que você serve de todo o coração ou você crê no Deus que você inventou. Eu creio no Deus que eu inventei, irmão. Qual que é o Deus que eu inventei? O Deus que eu inventei é um Deus que me guarda numa bolha, que nada vai acontecer comigo, que tudo ele vai me livrar. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é. O Deus da Bíblia, ele deixa Estevão ser apedrejado. O Deus da Bíblia, ele deixa Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. O Deus da Bíblia deixa Isaías ser cerrado ao meio, de baixo para cima. O Deus da Bíblia deixa João ser lançado lá na ilha para ter as revelações. Esse é o Deus da Bíblia. Mas o Deus da Bíblia também é o Deus que é o quarto homem da fornalha. O Deus da Bíblia também é o Deus que abre o mar diante do deserto, diante dos egípcios, para que o povo passe. O Deus da Bíblia também é aquele que, mesmo no meio do deserto, manda o maná. É o Deus que coloca durante a noite uma coluna de fogo para que o frio não mate. Mas também é o Deus que durante o dia coloca uma nuvem para que o povo não sofra com calor excessivo. Esse é o Deus da Bíblia. Amém? É o Deus que, se fizer, ele será glorificado. Se não fizer, também será. Eu já vi Deus ressuscitar uma criança morta há mais de 5 dias dentro do ventre da sua mãe. É o Alan. Quem conhece o Alan, que é o serralheiro ali, subindo a ponte aqui do lado de lá? Talvez o Danilo conhece o serralheiro ali, que ganhou lá as motos lá, então. Eu testemunho dele. Pensa, irmão. Faleceu. Aí eles foram lá, a mãe não tinha risco, mas a criança estava falecida. Aí eles entraram em campanha de oração, orando, e era aquele negócio. É um ser sem vida. O corpo, né, ele tem os seus limites. Não foi igual ao nosso, que a Karine já estava já correndo sério risco. E a mulher falou, vamos ficar. Vamos ficar. Enquanto eu estiver bem, a criança fica aqui. E orando. Irmão, se eu não me engano, esse menino já está próximo de fazer uns 2 anos. Ele já está perto de fazer 2 anos. Estava morto. Fui lá ver. Não, peraí. Aqui está morto. Está morto. E aqui? Não, aqui tem batimento. Mas não estava morto? Morreu, acabou. Morreu, acabou para quem? Morreu, acabou para nós, meros mortais. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Talvez era esse povo aqui. Senhor, aqui nós estamos mortos, é os egípcios. Aqui tem um mar. Para nós acabou, mas Moisés falou, acabou para vocês. Para o meu Deus, ele é capaz ou de abrir esse mar ou de acabar com esses egípcios. Fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso?
Você acredita que Deus ainda faz essas coisas? Mesmo em meio à geração igual a nossa, que tudo reclama, que tudo murmura, que tudo chora, que tudo, ai meu Deus do céu. Ô, agonia, bem que Deus é Deus, né, irmão? Se fosse nós, com esses poderes todos, o Rei da Glória, o grande eu sou, o Deus que cuida de nós, ele ainda tem paciência com nós, com a gente. Ele ainda tem paciência com esse povo, que toda hora é de dura serviço. Como ele diz de Israel, é um povo rebelde, é um povo contradizente. Está vendo as coisas acontecerem. Está lá no deserto, está com comida entre os dentes e está reclamando. Amém? Isso acontece, isso acontece. Aí Moisés vai orar ao Senhor, verso de número 15. Vai acompanhando a história aí. Os egípcios e o mar. Talvez o povo está lá, nós vamos morrer de água, nós vamos morrer de espada. Quando que lá? Daí Moisés vai lá, ora, e a verso 15 vem a resposta de Deus para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamam a mim? Assim, talvez uma pergunta para nós muito óbvia, né? Talvez assim, Senhor, meio que a gente tem esse monte de gente vindo aqui para cima de nós e, por outro lado, o Senhor não mandou nenhum bote para a gente atravessar isso. E mesmo que mandasse, né, Lano? Imagina o tanto, né? A gente está meio que desprovido de socorro nesse momento. Aí Deus diz, parece que para Deus isso aqui é muito fácil de ser resolvido, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem? Senhor, que marchem? Aí ele vai e dá ordem para Moisés. Moisés, levanta a sua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, olha a sua vida. Analisa a sua vida hoje. Analisa tudo que já te cercou. O seu passado, talvez o seu presente. Seu futuro está na mão do Senhor, mas seu passado e o seu presente. Quantas coisas você já passou? Quantas doenças você já enfrentou? Quantas vezes você já quebrou financeiramente, emocionalmente? Quantas coisas você já teve prestes a perder? E olha você aí. Olha você aí. Passou sobre isso em seco. Passou sobre essas coisas tendo o livramento do Senhor. Passou sobre tudo, passou sobre todas as aflições. Por quê? Porque Deus te deu livramento. Porque Deus te guardou. Porque Deus te protegeu. Porque Deus aqui tinha uma aliança com Abraão, que estava se estendendo agora a Moisés. Agora no Novo Testamento, nós temos uma nova aliança. Aliança em Cristo Jesus. E no nome de Jesus, nós vencemos as aflições. Vencemos as tribulações. Nós vamos chorando, nós vamos temendo o medo, nós vamos temendo a noite, nós vamos tendo nossos medos, mas a cada dia nós vamos avançando mesmo com medo. Vamos passando, vamos crescendo. Aí amanhã, o que hoje era um vale, uma provação, um deserto, amanhã vira o quê? Um troféu na galeria da fé. Você imagina isso aqui? Chegando aqui, imagina se fosse eu. Nossa, passei o mar, né? Passei, cheguei do outro lado. Assim, aí chega um outro aqui e fala assim, rapaz, você nem me conhece. Você não viu que eu passei lá atrás. Você não viu que as aflições que eu já venci. Você não viu quanto que Deus abriu o mar lá para nós passar em seco. São testemunhos de vitória. Testemunhos de milagre. E isso glorifica quem? O nome do Senhor. São todas as vezes que nós vencemos. Mas aqui também se entende uma coisa, que você tem que saber com quem você anda. Para que você tenha esse testemunho, irmão, você tem que ter gente de fé do seu lado. Imagina se Moisés não tivesse convicção no Deus que ele servia. Já imaginou? Ele seria um Saul. Ele seria um Saul. Nossa, olha o Golias. Grandão, né? Realmente, não tem ninguém para enfrentar ele, não. Aí imagina, se ele tirar ela do gelo, essa era a hora que o Cid ia falar, a gente vai morrer, né? Essa seria aquele momento. Já deu, acabou para nós.
Mas não, quem que tinha? Moisés. Irmão, ande com quem é mais louco que você. Sabe aqueles crentes que acreditam que alguém pode bater na porta da casa e levar um saco de dinheiro? Sabe aqueles que acreditam que alguém pode bater lá na sua... achar você na rua e te dar alguma coisa, pode te dar uma palavra, pode te dar um direcionamento. Ande com as pessoas que acreditam nisso. Porque hoje, nosso problema hoje é o seguinte: as pessoas querem a teologia perfeita. A teologia perfeita, dentro do grego, dentro do hebraico, dentro disso, dentro daquilo. Não é assim, Dani? Acontece? As pessoas querem tudo. Lá, tal, a igreja, e não pode isso. Não, isso aqui tá. Mas também, isso aqui tem que ser assim? Não, tá. Isso aqui tem que ser... Tá bom. Pega num monte de coisa. Aí a igreja tem uma teologia perfeita, irmão Robson. Alinhado. Ela não é calvinista, também não é arminiana. Ela é cristocêntrica, tem os louvores. Aí você olha os crentes de lá. É tudo frio. É tudo frio. Por quê? Falta prática da palavra. Você pode ter uma ortodoxia, que é o estudo da palavra, o ensino da palavra, perfeito, mas você não pode perder a ortopraxia. O que é isso? É o testemunho, é a prática da palavra, que é o que esses povos perdem por vezes. Sabem, têm conhecimento, mas não têm prática. Sabe que Deus livra, sabe que Deus manda o maná, mas a qualquer momento, a qualquer dor, a qualquer chute na quina da cadeira, ele desespera. Ele entra em desespero, em terror. Eles ficam aterrorizados. O que eles precisam nesse momento? De pessoas como Moisés. Calma aí, irmão. Deus vai dar um jeito. Calma aí, alguma coisa vai acontecer. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito de ter colocado a gente num lugar tão estratégico para o inimigo. Ele tem um propósito. Qual é? Espero que nós vamos ver. Também não sei, mas alguma coisa vai acontecer. Deus fala para Moisés, toca no mar. Abra o mar. Toca aí que alguma coisa vai acontecer e vocês vão ver o que vai acontecer. Amém, querido? Você crê nisso? Quando o Senhor voltar, Ele vai achar a gente com fé para isso? Amém? Em nome de Jesus, né? Vamos para frente. Vamos para frente. Olha só. O Salmo 121 diz assim, verso 4 e 8. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará nem de dia nem de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Esse salmo, ele reflete poderosamente essa passagem aqui. Olha o que continua, olha o que vai acontecendo aqui, ó. Êxodo 17 até o 20. Eles passaram, né? Fizeram a travessia frente ao mar. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí o pessoal estava lá, passou o mar, estava lá dentro, passando no caminho que Moisés abriu. Aí você pensa, esses egípcios não vão entrar aqui. Aí Deus fala, vão entrar sim. Eu vou endurecer o coração deles, e eles vão entrar atrás de vocês no meio do mar. Por isso que você vê, às vezes, ser abençoado, e você vê no meio da bênção entra uns negócios meio estranhos por meio. Então, vai vendo aí, ó, por que acontece. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 19. E o anjo de Deus, que ia diante de Israel, se retirou deles e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou deles, de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Não, isso aqui é que talvez a gente lê rápido e não percebe os detalhes. Sabe o que aconteceu? Foi assim, ó.
Deus deu a ordem, Moisés, manda o povo. Aí tá, aquele povo era guiado pela nuvem, era guiado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor, algumas vezes ele tem uma teofania como a pessoa de Cristo, né? Mas estava lá, o anjo do Senhor e a nuvem guiando. E o povo entrou, amém? O povo entrou, estava lá sendo guiado. Quando os egípcios entraram atrás, o anjo que estava à frente com a nuvem foi para trás do povo. Então ele estava sendo guiado por Moisés, o povo marchando, mas quem que estava atrás, protegendo a retaguarda da tropa? O anjo do Senhor. De modo que para os egípcios ficava escuro e para o povo de Deus ficava claro. De modo também que em toda a noite um não se aproximou do outro. Você entende isso, irmão? Esse é o Deus que você serve. Você caminha pelas aflições, por esse mundo perverso, com a proteção de Deus. O Senhor, Ele te guarda na sua entrada e na sua saída. Ele vai com você, Ele confunde os inimigos, Ele transforma o mal em bênção, Ele faz das coisas da maneira como Ele quer. O que nós precisamos fazer? Crer nisso. Crer que essas coisas acontecem. As pessoas não vivem mais milagre por quê? Não vê mais as coisas acontecerem por quê? Deus mudou? Não. A gente crê no mesmo Deus desde sempre. O que mudou então? Por que você não vê mais aqueles milagres do Caixa 7? Já ouviu a história do milagre do Caixa 7? Já ouviu, irmão? Né? Não sei se isso é uma canção, eu acredito que isso deva ter um pouco de verdade, mas de certa forma são provisões. A pessoa entrou no caixa e ela não tinha o dinheiro para pagar a sua compra. E quando ela chega no caixa, alguém lá é usado e paga a compra dela. Quem que é um maluco que crê nisso, irmão? Nós. Nós. Pegar um carrinho, fazer a compra assim, R$1. Eu vou entrar no caixa. E entrou no caixa, porque Deus mandou. Sobre a palavra do Senhor, nós vamos ver os milagres. Você crê nisso? Deus nos dá esses entendimentos para que a gente ande nesse caminho. Jeremias diz, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É Deus olhando e falando, aqui ele está no meu caminho, ele está na minha ordem, eu vou cumprir minha palavra sobre a vida dele. Aqui o que estava acontecendo com Jeremias, as visões de Jeremias, ele vê o quê? Ele vê uma vara de amendoeira. Aí Deus falou, o que você está vendo aí, Jeremias? Está vendo uma vara de amendoeira. Ele falou, viste bem. Ele viu bem, porque é isso mesmo. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Em Lucas 5, na pesca milagrosa, Pedro já estava desanimado, cansadão já, né? A noite inteira pescando, e não pega nada. E aquele negócio, já estava chateado. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, vai mais uma vez lá. Lança de novo. Talvez ele fale assim, de novo, eu já fiz. Mas tá. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que aconteceu depois disso? A maior pesca que Pedro já fez. Porque ele trocou a rede? Não. Ele trocou o barco? Não. Ele trocou o lugar onde estava pescando? Não. Ele fez com o quê? Ele fez com fé. Ele fez crendo naquele que tinha prometido para ele. Irmãos, tem que pegar as promessas de Deus e falar assim, eu creio nisso. Deus é o meu Deus? É meu Deus. Tenho agido como filho de Deus? Tenho agido como filho de Deus. Então eu quero ver essas transformações acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero ver as coisas se mover de forma sobrenatural, que eu possa olhar e falar assim, isso aqui só pode ser coisa de Deus. Amém? E porque Deus, ele vela, ele está em busca dessas pessoas que acreditam, que glorificam o Senhor nisso. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem, por exemplo, que escreveu aquele livro O Peregrino, não sei se os irmãos já leram, John Bunyan. Ele é um dos livros cristãos mais lidos da história. Ele foi preso por pregar sem permissão na igreja local. Em vez de se calar ou abandonar sua chamada, ele permaneceu firme, confiando que Deus estava no controle. Na prisão ele escreveu muitas obras, e a frase dele solene é, em tempos de aflição, Deus não apenas está presente,
Ele é o nosso tudo. Amém? Tempo de aflição. É os egípcios, é o mar. Mas o teu Deus. Então eu não estou sozinho. É o que ele entendeu. Um puritano chamado Richard Baxter fez o seguinte: diante do sofrimento físico de dor, ele disse assim: aqueles que confiam em Deus encontrarão descanso até mesmo em meio à dor. Mas é quem? É todo mundo? Não. É aquele que só vai na igreja? Não. Aqueles que confiam em Deus. Eles enfrentam. Eles passam suas angústias, passam suas aflições. Um outro pregador chamado John Owen, ele tinha perdido muitas coisas pessoais. Foi um grande pastor, um grande teólogo. Ele escreveu: a fé verdadeira se fortalece nas provações, não nas ausências delas. A gente quer se privar de tudo. Quer se privar de luta, de aflição, de perseguição. Mas quando que a fé vai ser provada? São nesses momentos. Nesses momentos que você vê a sua fé. É nesses momentos que você vê e conhece o Deus que você serve. Porque é onde você vê o mar abrir. É onde você vê a nuvem se movendo. É onde você vê os egípcios se afogarem. São nesses momentos. E eu queria que você nessa noite pensasse nisso. Pensasse nisso. Falasse assim: irmão, eu não estou vendo nenhum livramento. Eu estou apavorado, eu estou com medo. Eu estou com aflição, eu estou com angústia. Isso é normal nosso. O que não pode ser normal é retroceder. O que não pode ser normal é querer voltar para o Egito. O que não pode ser normal é querer abandonar a fé. Isso não. Jesus, a Bíblia diz assim, que o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, se ele voltar para o Egito, se ele ficar querendo as coisas de Faraó de novo, a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer nele. Não sejamos esses, irmão. Sejamos como Moisés. Se aquiete e veja o livramento do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração.